Bom, então vamos para acho que é o exercício 3, né, sobre inércias. Esse daqui muda um pouquinho porque, na verdade, é um caminho contrário do que a gente normalmente fazia. Por quê? Primeira coisa, para a superfície sombreada representada na figura, com 4.000 metros de área, tá? É um belo do terreno, hein? Vou marcar aqui 4.000 metros quadrados. Determine a distância D2, é assim que é, e o momento de inércia relativamente a um eixo baricêntrico. Então, na verdade, o que ele não sabe? Ele não sabe para gente quem é o D2 e ele não sabe para gente quanto vale a inércia em relação ao eixo baricêntrico, ou uma inércia passando ali pelo C. Tá? São coisas que ele não sabe e são coisas que responderemos. Baricêntrico paralelo à linha. Então, olha, às vezes a gente olha esse enunciado e assusta um pouquinho, né? Mas, pessoal, vamos ver o que ele pergunta. Vamos colocando informação e vendo o que ele pergunta. Determinada distância D2 e o momento de inércia relativamente a um eixo baricêntrico. Baricêntrico é um eixo que passa pelo CG da figura, paralelo à linha. Então, tá aqui a linha vai ter um eixo exatamente aqui passando pelo C. Ele quer saber a inércia em relação a esse eixo. Sabendo que os momentos de inércia relativamente a A' e BB' são respectivamente aqueles ali. Então, por exemplo, a A', a gente tem 12 vezes 10 à sexta. Pessoal, só tem um errinho aqui, tá? Isso aqui não pode ser milímetro e aqui ser metro quadrado, senão vai dar erro. Ou os dois são metros a quarta, ou aqui é milímetro quadrado, tá? Então, como eu já coloquei aqui o metro quadrado, eu vou manter aqui o metro a quarta. Porque a diferença de unidade é assombrosa, não tem como. 12 vezes 10 à sexta, 23,9 vezes 10 à sexta metros a quarta. Bom, vamos recapitular lá. Uma inércia em relação a qualquer eixo, o que é? É uma inércia centroidal mais área vezes distância ao quadrado. Perfeito. A outra coisa que o exercício nos dá é a distância. Vou colocar aqui, a gente está usando como ΔY ao quadrado. Ou D, vai dar mesmo. Ele está falando que o D1 vale 25 milímetros. Como a gente está com aquele probleminha de unidade aqui, na verdade, isso daqui vamos colocar então em metros. Tá? Então aqui vale 25 metros. Perfeito. Então ele quer o D2 e ele quer a inércia em relação ao centroide. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa inércia em relação a A'. Olha, se eu pegar a inércia em relação a linha, esse eixo a linha, vai ser o quê? Essa inércia vai ser um eixo, uma inércia que passe ali pelo centroide, que passe pelo CG, tá? Mais aquela correção, que é a área vezes a distância ao quadrado. Opa, olha aqui. A gente já não tem a inércia em relação a esse eixo? Temos, o exercício deu. Nós não temos a área? Temos. E não tem o D? Temos também. O que ele quer? A inércia centroidal. Então aqui a única coisa que a gente precisa fazer é isolar essa inércia do eixo que passa pelo centroide. Então o IC vai ser inércia a linha menos área vezes distância ao quadrado. Portanto, para responder ao nosso problema, a inércia de um eixo que passa pelo centro vai ser igual a inércia a linha, 12 vezes 10 à sexta, menos área, 4.000, vezes a distância do CG dela até o eixo, 25 ao quadrado.
fazendo essa conta, a gente vai chegar numa inércia de 9,5 vezes 10 a sexta. 9,5 vezes 10 a sexta metros a quarta. Perfeito. Então a gente já sabe então quanto vale a inércia por um eixo paralelo à linha que passa pelo CG da figura. Mas ele não quer só isso, ele quer mais. Ele quer saber o valor de D2. Como a gente calculará? Pessoal, com a mesma ideia, a gente utilizou uma informação que a gente sabia, a linha, vamos utilizar outra informação que a gente sabe, B'. Então a gente sabe que a inércia B' vai ser igual a uma inércia por um eixo que passa pelo centroide, mais área vezes distância ao quadrado. O que a gente quer disso daqui? A gente quer o D2, tá? Para a gente ter o D2, eu isolo ele. A gente vai chegar aqui. A distância D2, que é essa distância aqui, vai ser igual a inércia em relação ao eixo B' menos a inércia do centroide divididos pela área raiz disso daqui. Perfeito? Então eu peguei esse D2 aqui, que é essa distância, e eu isolei ele. Passei o IC para lá, ficou negativo, passei o A dividindo e tirei a raiz. Portanto, para a gente calcular o D2, inércia B', 23,9 vezes 10 a sexta, menos inércia em C, 9,5 vezes 10 a sexta, divididos pela área de 4.000. Chegaremos no valor de... Isso, o delta é sempre a distância do eixo que a gente está calculando, a inércia, até o CG da figura. Beleza, Victor? Então, nesse caso, o delta y é referente ao D, tá? É sempre a distância perpendicular aqui. Fazendo essa conta, chegaremos num D2 igual a 60 metros. Perfeito, pessoal. Faz sentido? Vamos buscar um mínimo de sentido nesse negócio aqui. Se em relação ao eixo A, a linha, eu tinha 12 de inércia, eu cheguei em 25. Se essa inércia aqui é maior, obviamente a gente buscaria um D2 maior do que D1, tá? É o mínimo de lógica que a gente consegue ter, mas é bom a gente ter uma noçãozinha do que esperar de resultado. Então a gente realmente esperava um resultado maior de D2 em relação a D1. E bateu. Menos mal.